e o Brasil está entre os 10 países, os 10 piores países para se criar uma filha mulher. Então, assim, até eu como mulher e como operadora do direito, nunca parei para refletir nesse aspecto de direito comparado, esse aspecto assim no todo, né, dessa questão da violência doméstica. Quando a gente estuda, a gente termina ou advoga focando na lei em si, nos casos concretos, nas decisões dos tribunais, mas nunca parei para pensar. Não tenho filha, mas fico, depois dessa frase, me chocou muito dizer que o Brasil está entre os 10 piores países para se criar uma filha mulher. Então, assim, a gente percebe assim, que não é só o Brasil. Esses casos de violência doméstica existem em diversos outros países. Então, por isso que a gente fala que é uma nova pandemia, junto com a pandemia da Covid. A maioria dos casos que ocorrem, no caso, feminicídios, pesquisas constataram também que é quando a mulher não quer mais aquele relacionamento. Então, às vezes, o relacionamento já está realmente abusivo e quando ela deixa chegar num ponto que quando ela decide não querer mais, ela é morta, né? Adolescentes, e não é só de uma classe social. Vemos aqui na Bahia mesmo, recentemente, caso de estudante de medicina. Então, é um problema social grave que atinge diversas classes. E tratarmos desse tema aqui hoje, acredito que não vai ser só para atualização jurídica, né, dos operadores do direito, dos estudantes, os advogados que estão aqui assistindo a gente, mas também uma forma de reflexão sobre esse tema. De que forma, que eu ia falar disso que eu estou falando agora até mais no final, mas me veio agora a reflexão, de que forma podemos, mulheres e homens, conscientes que somos desse assunto e desse problema, de que forma podemos fazer a nossa parte de ajudar. Então, às vezes a gente está numa roda de amigos e tem uma piada muito pesada contra alguma mulher. Então, a gente não pode levar essas coisas adiante. E temos que depois chamar a pessoa e dizer, não é bacana você estar falando. Porque isso aí vem desde a educação do colégio. Eu acredito que os meninos também, ao serem educados na adolescência, até em colégio público e privado, particular, tem que já começar a ter essa nova visão. Se não, entra ano, sai ano, estamos no ano 2022 e continuamos deixando um legado para os nossos filhos, sobrinhos, netos, de uma sociedade machista, que termina não sendo bom para ambos, não só para a mulher, como também para o homem, acredito eu. E a Lei Maria da Penha, também eu gostaria de falar, né, a Lei 11.340 de 2006, quando ela surgiu, houve muita essa polêmica, esses questionamentos, inclusive por parte de tribunais, de juízes, de decisões na época da lei, né, 2006, o ano, que essa lei não estaria vindo para tratar, para ferir o princípio da isonomia, visto que ela protegeria demais as mulheres e deveria tratar igualmente mulheres e homens. E aí, com o passar do tempo, foi constatado a doutrina, a jurisprudência, que justamente essa lei vem tratar desigualmente os desiguais. Então, ela vem aprofundar esse princípio da isonomia, porque mulher, principalmente na questão física, né, ela não é igual ao homem. Ela pode ser igual ao homem na questão econômica, na questão patrimonial, que às vezes também não é. Então, às vezes tem aquela questão que nós vamos falar mais para frente da violência patrimonial, que o homem pode estar praticando contra a mulher. Aí, hoje em dia, já temos a violência psicológica. Então, assim, até hoje eu ouço muito, não muito de quem é do direito, mas eu ouço muito assim, que é uma lei que só traz proteção para a mulher e ela é injusta com o homem, porque realmente sabemos que tem casos de mulheres que geram problemas, né? Não podemos falar aqui só do lado bom da mulher, né? Tem mulheres que procuram o problema e vão para a delegacia e mentem porque não querem terminar, por vingança, porque o relacionamento não deu certo e o namorado, o ex-marido já está com outra, então inventam, aumentam, às vezes não sofreu lesão corporal, mas vai na delegacia e aumenta, inventa. Então, assim, claro que cada caso deve ser analisado, né, num caso concreto, mas a proposta
o que a lei se propõe não é esse caráter 100% punitivo, ela traz mais um caráter protetivo, que é justamente para evitar, para coibir que essa violência aconteça. E, já que eu comecei o tema, né, temos diversas formas de violência contra a mulher, não só a violência física, como eu havia dito, mas a violência moral, patrimonial, econômica e, mais recentemente, a psicológica, que, no caso concreto, acredito que seja muito difícil de conseguir mensurar. A linha deve ser tênue, da onde vai, né, essa violência psicológica, ou se aquela mulher já tinha, talvez, algum problema e não foi por causa daquele relacionamento que terminou, que poderia não ser tóxico. Então, assim, são muitas nuances, muitos detalhes com essa lei. E hoje a gente pensou em tratar as mudanças mais recentes. Pode falar, professor Mário. Só para eu pegar o gancho aqui, porque a senhora começou a falar das formas de violência, e dentro dessa parte introdutória, quando fala, você falou bem que não tem uma distinção de classe social, de profissão, e eu vejo isso, porque eu trabalhei em cidades muito pobres, com, né, uma renda per capita muito pobre, e a gente via violência doméstica. Atualmente eu estou numa vara de família, então eu saí temporariamente do criminal, estou pelo menos até o meio do ano numa vara de família, e trabalho com violência doméstica ainda, mas aí com viés do direito de família. E o que eu tenho visto, mesmo numa cidade com poder aquisitivo alto, mesmo com processos que envolvem fortunas às vezes, a gente vê discussão de violência doméstica. E o que eu já ouvi, às vezes, dos advogados ou das mulheres nesses processos? Elas falam, não, eu prefiro nem levar isso adiante na área criminal e tal, por causa do desgaste emocional, a questão de filhos, a exposição pública, né, pessoas conhecidas. Então, às vezes, dá uma falsa impressão dentro dessa tua ótica de que a gente teria uma subnotificação, e a pandemia mostrou isso, né? No começo, eu até lembro que eu fiz uma live comentando, será que diminuiu? A população tomou mais consciência com a pandemia ou é uma subnotificação? E parece que foi uma subnotificação, né? E a gente vê que na classe média alta, classe alta, não é que não tenha. Talvez elas, na classe baixa, média baixa, às vezes a mulher acaba, né, absorvendo isso e não passa para frente, porque ela é dependente emocional e dependente econômica do marido, que às vezes ela fica apanhando quieta e sofrendo violência psicológica. E na classe alta também. Talvez muito mais pela violência psicológica, naquela história, não, mas quem que vai te querer, como se precisasse disso, né? Como se a mulher tivesse agregada a estar com o marido. O que vão pensar de você? Então, quanto mais a gente vê, quanto mais, talvez em grandes centros, né? Isso falar em São Paulo, em Nova York, talvez seja outra realidade. Mas a gente pegar cidades do interior, uma pessoa conhecida e passar por uma situação vexatória, né, a contar para todo mundo que aconteceu isso, aconteceu aquilo, é muito difícil para a mulher. E às vezes isso acaba aumentando, né, porque a impunidade aumenta a violência.